Depois de nós considerarmos a advertência de Paulo e o descrédito que essa advertência recebeu do piloto, do mestre do navio e do centurião, nós vamos acrescentar ainda o que nós notamos no versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. E nós queremos acrescentar ao descrédito do centurião, do piloto e do navio, o descrédito que a maioria das pessoas teve para com a advertência de Paulo. Na verdade, a advertência de Paulo, vendo chegar a estação inverno e que não era propício para atravessar o mar Mediterrâneo nessa época, ele propôs que ficassem ali. Mas a maioria das pessoas propôs que continuassem a viagem. E sabe qual é uma lição que nós aprendemos aqui? Que normalmente a maioria das pessoas não pensam o que é certo. E quando nós vamos na conversa da maioria das pessoas, normalmente nós vamos colher prejuízos. Deixe-me dar alguns exemplos disso para você. Em Gênesis 34, verso 1, nós encontramos que, ora, Diná, a filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Jacó e seus familiares estavam peregrinando e chegando ali em Siquém. Uma das filhas de Jacó, Diná, saiu para ver como as filhas da terra agiam. E ela notou que as filhas da terra tinham um comportamento imoral, indecente. E ela aderiu a esse costume das filhas da terra. A maioria tinha esse costume, mas um costume contrário à vontade de Deus, aos princípios de Deus. Em Juízes capítulo 14, verso 10, nós encontramos que descendo, pois, seu pai de Sansão, à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. E quando Sansão se afeiçoou a uma das filhas dos filisteus e pediu para que o seu pai fosse ali na casa dos pais dela tratar do casamento, e uma vez combinado tudo isso, ele ofereceu um banquete, como costumavam fazer os moços daquela localidade. E a partir daí nós notamos uma derrocada na vida de Sansão. E como é que começou essa descida que representou um grande prejuízo e grande perda na vida de Sansão? Isso começou quando ele quis seguir o costume da maioria dos moços daquela localidade. Nós precisamos aprender isso. A maioria das pessoas, especialmente as que não temem ao Senhor, tem uma opinião contrária à vontade de Deus e aos princípios do Senhor. E ir na direção apontada por essa maioria, frequentemente, significa trazer prejuízo, e grande prejuízo, às nossas vidas. Nós nos lembramos de uma vez, o grande jogador de futebol Pelé, por muitos considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, disse uma frase que ficou célebre, infelizmente, pelo seu erro. Ele disse: a voz do povo é a voz de Deus. Não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. E seguir a maioria
isso significará prejuízo na nossa vida cristã. Agora vejam bem, a advertência do Senhor por intermédio de Paulo foi dada. Houve o descrédito por parte das lideranças, tanto o centurião quanto o mestre e o piloto do navio. E a opinião da maioria foi contrária. Agora sabe qual é a lição que nós vamos tirar quando tudo isso acontece? A lição que nós vamos tirar é que quem não escuta conselho, escuta coitado. Notem o que aconteceu. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Essa leitura faz nos pensar exatamente isso. Quem não ouve conselhos, ouve coitado. Que prejuízo tremendo. A carga do navio teve que ser lançada ao mar. O desespero daquelas pessoas, depois de 14 dias sem ver um raio de sol brilhando, sem ver uma estrela no céu brilhando. Tempestade. Uma violenta tempestade. Fugiu completamente do controle deles. A tempestade tirou o leme e a possibilidade deles controlarem o navio. Completamente ao léu. Essa era a situação deles. Quem não ouve conselhos, ouve coitado. Examine nesse trecho que nós acabamos de ler os seguintes fatos. Verso 13. Soprando brandamente o vento sul. E sabe, depois de Paulo ter dado aquela advertência e ter caído no descrédito perante as autoridades, perante a maioria das pessoas, nós podemos imaginar o começo da viagem saindo daquele porto, um buchicho no navio, e todo mundo dizendo: que bobo esse Paulo, nos deu um conselho, fez uma advertência, mas nós tínhamos razão de seguir viagem e não ouvir as advertências dele. E parece, no começo da viagem, parecia que a advertência de Paulo tinha sido dada à toa. Mas em seguida, em um breve espaço de tempo, é que eles estiveram viajando em segurança, porque em seguida, diz o verso 14, desencadeou-se um tufão de vento. E esse tufão de vento manifestou, verso 15, a impotência dos navegadores, mestre do navio, capitão, de conduzirem a sua embarcação em segurança. A leitura mostrou também o prejuízo. Diz o verso 18, que eles começaram a aliviar o navio, jogando a carga e até a armação do navio ao mar. E finalmente, no verso 20, nós lemos: dissipou-se afinal toda a esperança
de salvamento. Você já passou por alguma situação semelhante na sua vida? Depois de desprezar a instrução, o ensino recebido pela palavra de Deus, e de pensar por um tempo, não, eu vou conduzir a minha vida de acordo com a minha vontade. E você foi até levado a pensar, Deus não precisava ter dado essa advertência ou dado esse ensino. E quando você desobedece a Deus e você segue a sua própria orientação, sua própria vontade, você está dizendo através dessa atitude, você sabe mais do que Deus. E talvez por um tempo reduzido na sua vida, você possa ter pensado, de fato, os acontecimentos da vida confirmam que eu sei mais do que Deus. Mas aí, depois de um tempo, de um vento soprando brandamente, começa a tempestade na sua vida. E a tempestade tira completamente o leme das suas mãos, a possibilidade de você guiar a sua vida. E você se vê agora em plena tempestade. E você começa a colher os prejuízos materiais, espirituais, físicos, sociais, que tudo isso, que a sua desobediência trouxe. A ponto de, às vezes, você chegar a sentir o mesmo que aqueles passageiros e aquela tripulação no navio sentiu. Afinal, dissipou-se toda a esperança de salvamento. E tudo isso mostra que a desobediência a Deus tem um preço amargo, um preço alto, elevado e muito amargo. Quando nós plantamos desobediência, nós colhemos tempestades que vão trazer muito prejuízo nas nossas vidas. Mas agora nós ficamos pensando como reagir no meio dessa tempestade que desabou sobre a nossa vida. Bem, nós já consideramos que é preciso estar atento às placas de sinalização que Deus coloca na nossa vida. E já vimos também que quando essas placas são desprezadas, são desobedecidas, existe prejuízo e muito prejuízo na nossa vida. Agora, às vezes, por causa dessa não consideração das placas, as tempestades se apresentam nas nossas vidas. E nós queremos agora mostrar, através da atitude de Paulo, que nas tempestades da vida nós precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias. Vejamos no capítulo 27, verso 21, o que Paulo começa a fazer no meio daquele turbilhão que estavam passando. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Em primeiro lugar, nós vemos Paulo ali olhando para o Senhor, lembrando do que o Senhor havia dito a ele, que era preciso que ele estivesse em Roma, e animando as pessoas. E sabe de uma coisa? Tanto o ânimo quanto o desânimo são contagiantes. Vocês se lembram, por exemplo, quando Moisés mandou 12 espias para espiarem a terra de Canaã? E quando 10 deles voltaram trazendo o relatório de que a terra era boa, era fértil, uma terra promissora, mas no relatório deles eles colocaram algumas cláusulas que trouxeram desânimo. E não apenas desânimo para aqueles 10, mas desânimo para o povo de Israel. E por causa do desânimo que contagiou o povo de Israel, aquela viagem que poderia ter demorado 3 a 4 meses, demorou 40 anos. E
600.000 homens, mais mulheres, mais outras pessoas, morreram ali no deserto. E o deserto se tornou o maior cemitério aqui na terra, recolhendo o corpo de mais de 1 milhão de pessoas. E tudo por causa do quê? Porque o desânimo de 10 espias contagiou o povo de Israel a se desanimarem e esquecerem da promessa de Deus. Mas olhe agora como o ânimo também é contagiante. Paulo diz: mas agora vos aconselho bom ânimo. E através destas palavras, o mesmo Paulo que tinha advertido, dizendo que não era bom que o navio saísse daquele porto, porque a viagem ia ser trabalhosa. Agora o mesmo Paulo mostra através do seu exemplo e contagia tanto a tripulação quanto os passageiros daquele navio a se animarem. Agora veja bem, era uma situação delicada. Já fazia 14 dias que eles não viam nem o sol e nenhuma estrela brilhando no céu. Portanto, no meio daquela tempestade tremenda, Paulo se anima no Senhor e contagia as outras pessoas a se animarem também. É preciso que você perceba também que Paulo deixa de lado o medo. Ele diz: porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas nós já dissemos no estudo passado que quando o medo aparece, a fé se retira. Por outro lado, quando a fé se manifesta, o medo desaparece. Naquele momento, Paulo coloca a sua confiança no Senhor e anima pelo seu conselho e pelo exemplo pessoal a tripulação e os passageiros do navio. Sabe, é preciso olhar no meio da tempestade a intervenção de Deus. É preciso lembrar que Deus está conosco. É preciso lembrar da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quando os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha, houve a fornalha, mas houve ali um 4º homem que se apresentou, e a sua presença foi responsável, não por livrar os amigos de Daniel da fornalha, mas para livrá-los na fornalha. Houve também uma cova de leões, onde Daniel foi jogado. Mas naquela cova, o anjo do Senhor apareceu, fechou a boca dos leões. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. E Paulo enxergou esta mesma verdade. Ele não estava sozinho, ele estava com o Senhor. Notem as palavras dele no verso 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E como foi salutar, como foi bom para Paulo enxergar a presença do Senhor, enviando o seu anjo para protegê-lo no meio daquela tempestade. Em seguida, Paulo não só abandona o medo e reconhece a intervenção de Deus, mas ele leva a tripulação a fazer uma coisa muito importante. Olhemos agora o verso 25. Porque, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite,
pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E sabe, quando eles perceberam que estavam se aproximando da terra, eles tomaram uma atitude baseado naquele ânimo, vendo a fé de Paulo, vendo o seu exemplo e notando a intervenção de Deus. Diz o verso 29, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Para terminar os nossos pensamentos, eu quero encorajar você, quando estiver no meio de uma tempestade, a fazer como os marinheiros, encorajados por Paulo, fizeram ali naquele navio. Pressentindo que estavam chegando perto de uma terra, eles lançaram 4 âncoras. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Primeiro, eles lançaram a âncora da fé. Ao lançar a âncora da fé, eles reconheceram agora que o Deus de Paulo estava no controle de tudo. Paulo já havia reconhecido isso quando ele lançou fora o medo. O medo foi lançado fora da vida de Paulo pela fé na palavra do Senhor. Deus tinha dito que ele ia chegar até Roma e testemunhar perante o imperador. Quando ele foi preso lá em Jerusalém, nós já vimos isso. E confiando na palavra de Deus, e sobre a palavra de Deus ele lança a sua fé. Esta foi a primeira âncora que ele precisou lançar no meio daquela tempestade. Os marinheiros também fizeram isso, passaram a confiar agora que o Deus de Paulo estava no controle de tudo. A segunda âncora que eles lançaram foi a âncora da esperança. Eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 4, verso 18, onde nós lemos Paulo se referindo à experiência que Abraão teve quando Deus lhe falou que ele ia ter um filho com 100 anos de idade. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ao lançar a âncora da fé, crendo na palavra do Senhor, que mesmo na mais avançada idade, tanto ele quanto a sua esposa, Sara, Abraão creu na promessa do Senhor. A Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança. O que significam essas palavras? Ele não tinha 20 anos quando Deus lhe prometeu ter um filho. Mas a promessa foi feita a ele quando, humanamente falando, já não havia mais esperança alguma, pela sua idade avançada e pela idade da sua esposa, de terem um filho. Então, contra a esperança humana, Abraão, crendo na palavra de Deus, esperou em Deus o cumprimento da sua promessa. Se fosse nos dias de hoje, nós veríamos Abraão com 99 anos e Sara com 89 entrando numa loja que vende artigos para bebês, comprando um carrinho para bebê, comprando roupas para bebê, comprando fraldas para bebê. E nós diríamos, humanamente falando, a eles: estão loucos, porque essa é a esperança humana. Mas ele esperou na promessa de Deus. E a expressão que Paulo usa em Romanos 4 é: ele esperou contra a esperança. Numa ocasião da sua vida em que, humanamente falando, era impossível ter filhos, ele esperou que a promessa de Deus se concretizasse. E ele foi recompensado pela sua fé. Porque Hebreus 11 e 8 diz, verso 6 de Hebreus 11 diz:
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E no verso 8 nós lemos: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, esperando contra a esperança. Essa âncora foi lançada por Abraão na sua experiência e foi lançada por Paulo e pelos marinheiros também daquele navio. A terceira âncora que eles lançaram, diz-nos o verso 29, Atos 27 e 29. E depois de lançarem da popa 4 âncoras, eles oravam para que rompesse o dia. Depois de lançar a âncora da fé e a âncora da esperança, foi preciso lançarem a âncora da oração. Sim, porque oração sem fé e sem esperança não é oração. São palavras que não passam do teto. Mas quando, movidos pela nossa fé, jogamos a nossa esperança no Senhor e oramos, essas orações são atendidas. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E os marinheiros sabiam da realidade desta frase. Mas eles sabiam que o choro pode durar uma noite. Mas eles oravam para que o dia amanhecesse, porque eles sabiam que a alegria vem pela manhã. Finalmente eles lançaram a 4ª âncora, que é a âncora da certeza. Paulo tinha dito a eles no verso 26, é necessário que vamos dar a uma ilha. E levados pela palavra do apóstolo, eles agora tinham certeza de que o Deus de Paulo, que estava no controle, ia fazer com que eles não naufragassem e morressem, mas que eles chegassem a uma ilha. Que âncoras preciosas foram essas que Paulo ensinou os marinheiros a lançarem? A âncora da fé, a âncora da esperança, a âncora da oração e a âncora da certeza. A certeza de que Deus estava no controle e que aquela tempestade tinha a finalidade pedagógica para ensinar Paulo, para ensinar os marinheiros, para ensinar a tripulação de que mesmo na mais intensa tempestade dessa vida, Deus está no controle de tudo. Queremos terminar os nossos pensamentos fazendo vocês agora olharem para o final do capítulo 27 e quando, apesar do navio ter sido perdido, toda a sua carga, a armação do navio, tudo perdido, nenhuma alma, nenhuma vida, nenhuma pessoa que estava ali no navio morreu, se perdeu. O Deus de Paulo estava no controle. E aquelas palavras ditas por Paulo aos marinheiros, é necessário que vamos dar a uma ilha, fazem-nos olhar agora para o capítulo 28, e eles chegam numa ilha chamada Malta. E nós ficamos pensando por que era necessário chegarem naquela ilha. Porque nós lemos nos primeiros versos do capítulo 28, que aquela ilha se tornou o campo missionário, onde o apóstolo pôde testemunhar da sua fé, curar enfermos e mostrar a todos que Deus está no controle de tudo na nossa vida, até mesmo das mais intensas tempestades. Bem, talvez algum de nós esteja passando por uma tempestade dessa na vida.
Lembre-se disso. Olhe para as placas de sinalização que Deus coloca na nossa vida. Preste atenção a estas placas. Obedeça à orientação de Deus dada através da sua palavra. Se isso acontecer na sua vida, muitas lágrimas serão evitadas, muito sofrimento será evitado. Mas lembre-se que mesmo quando estamos vivendo em obediência ao Senhor, Ele pode permitir tempestades nas nossas vidas. E essas tempestades têm uma finalidade pedagógica. Deus quer ensinar-nos algo. E quando nós estivermos passando por tempestades, e quando nós pensarmos que tudo está fora do nosso controle, nós vamos nos lembrar que o nosso Deus continua controlando tudo. Mas Ele quer que nós lancemos para que a nossa vida adquira estabilidade. Aquelas 4 âncoras que os marinheiros aprenderam a lançar. A âncora da nossa fé no Senhor. A âncora da nossa esperança colocada no Senhor. A âncora das nossas orações que vão chegar até o trono da graça do Senhor. E a âncora da nossa certeza de que o nosso Deus está no controle de absolutamente tudo. Que esta viagem empreendida por Paulo rumo a Roma nos permita aprender lições preciosas que Deus quer revelar a cada um de nós. E lembremos-nos, no final da viagem, Paulo chegou a Roma. E assim como Jó, nós também podemos dizer, nenhum dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, vai ser frustrado. Deus queria que o seu apóstolo chegasse a Roma para testemunhar da sua fé perante o imperador. E dessa forma sucedeu. Apesar da tempestade e das circunstâncias desfavoráveis e dos ventos contrários, o plano de Deus foi cumprido. O objetivo de Deus foi atingido. O propósito de Deus na vida de Paulo foi cumprido. Deus permita que isso também aconteça nas nossas vidas, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver.
Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilho das, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. É sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Os mares louvam alto, eu também. Se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas as te clamam, eu também. Se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou o Deus que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar,
deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. 18 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles desse a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele